Lucas capítulo 2, versículo 21. Uma das histórias que eu mais gosto no Natal é esse capítulo, é esse versículos, onde Jesus é apresentado no templo. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu nascimento, pela alegria de sabermos, Senhor, que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Saber que a esperança e a vida veio através de ti, Senhor, e nós glorificamos o teu nome. Sabemos que tu estás aqui no nosso meio, e nós queremos, Senhor, engrandecê-lo por aquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Recebe agora, Senhor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 2, versículo 21. Se os irmãos encontraram, digam amém. Glória a Deus. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, soerguimento, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Às vezes eu me pergunto por que, para mim, essa é a história do Natal que eu mais gosto. Eu acho essa cena uma cena incrível. Era costume judaico que o 8º dia a criança fosse levada para ser circuncidada ao templo e feito o sacrifício. E eu fico imaginando aquela cena de eles entrarem naquele lugar e encontrar um ancião, um homem já de uma certa idade, e aquele homem então vir na direção dele. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, de alguém já vir na sua direção e começar a falar algo para a sua vida, e começar a falar algo a seu respeito. E ele foi na direção dele e começou a falar algo na direção dos pais, dizendo assim: olha, esse menino é a promessa.
E Lucas aqui, ele está deixando claro para a gente que isso está acontecendo, mas que por trás de tudo isso tem uma ação direta do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está trabalhando ali. E ele cita então o Espírito Santo pelo menos 3 vezes no texto. Ele fala: o Espírito tocou o coração, ele era cheio do Espírito, o Espírito levou. E eu fico imaginando então a Trindade reunida naquele momento, onde Deus Pai, Deus Filho e agora o Deus Espírito Santo estão juntos, consagrando, celebrando aquele momento, aquele nascimento que já havia acontecido há 8 dias, mas que ainda estava sendo celebrado. Então aquele homem pega aquela criança, e ele faz uma oração que é forte, porque ele tinha uma promessa na vida dele. Ele diz assim: olha, agora o Senhor pode despedir o teu servo em paz, pode me levar, já acabou meu tempo aqui, porque eu vi a promessa, porque eu vi Jesus, eu vi a salvação. Esse homem só podia falar isso cheio do Espírito Santo. Ele disse: olha, já basta, eu já sabia que quando eu visse meu tempo acabaria, então pode levar, porque eu vi. E de repente chega uma outra mulher, uma mulher que havia sido viúva durante tantos anos, e ela vivia no templo todos os dias, orando em oração. E o que Lucas está querendo dizer para nós, é que aquele menino não era apenas um menino, aquele menino não era apenas mais uma criança que estava sendo apresentada no templo, aquele menino não era mais uma criança que estava sendo ali levada para ser consagrada no 8º dia, ou ser batizada, como a gente costuma dizer, levado ao nome, receber o nome, mas na verdade aquela criança era alguém especial. E os profetas, aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, puderam distinguir isso, puderam perceber que aquele homem, aquela criança, era na verdade o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todo aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que recebeu a presença do Espírito Santo de Deus, sente a presença de Deus, porque pode sentir a presença de Deus na ação de Jesus, porque hoje nós somos aqui fruto da salvação de Jesus e recebemos com Ele o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu fico imaginando então que todos nós, quando lemos essa história, o nosso coração se enche de alegria, porque Simeão era um homem que diz a palavra que estava cheio do Espírito Santo, e ele descreveu então o Natal para nós mais ou menos com 3 características. Primeiro, ele disse que o Natal era a consolação de Israel. Por quê? Porque seria o Messias que traria a salvação. A primeira coisa que o Espírito Santo usou a vida de Simeão para dizer era: olha, esse garoto, esse menino vai ser aquele que vai trazer a salvação. Nós sabemos pela história que eles entenderam a salvação política, a salvação histórica, mas na verdade Deus tinha um plano muito maior, que pela boca do próprio Simeão foi dito, que era a salvação de todos nós que cremos no Senhor Jesus. Eu quero perguntar aqui: quantos creem no Senhor Jesus dessa maneira, como Salvador da sua vida? Você pode dizer assim, confessar com o teu lábio? Eu creio que quando a gente confessa, a gente mexe no mundo espiritual. Você pode dizer assim: eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador. Você precisa dizer isso, meu irmão. Satanás tem que ouvir da tua boca que você crê. Mas ele disse a segunda coisa. Ele disse que ele era o ungido do Senhor, que tiraria os nossos pecados. É aquele que pôde lavar os teus pecados. E se você sente a presença de Deus, muitas vezes você sabe que naquele momento que você se sente mais angustiado, mais triste, é o Espírito Santo que vai levantando você e vai te lembrando que Deus está com você e Ele lavou os teus pecados. E a terceira coisa que Simeão viu naquele menino, e foi o primeiro Natal celebrado, o primeiro Natal que foi comemorado, foi Simeão que comemorou. O primeiro, ele olhou e disse assim: bom, ele é a consolação, ele é o Cristo ungido de Deus, e ele é o início de toda a redenção da humanidade. Isso é o Natal para nós. Aí você vai dizer: pastor, mas eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. Eu já sei o que é Natal. Natal mexe comigo então numa questão sobre esperança. E é por isso que eu gosto desse texto. Primeiro porque ele é uma profecia que se cumpre. É um momento onde que a fé de Simeão e a esperança dele se tornam realidade. E é sobre essas duas coisas que eu queria falar com você hoje sobre Natal. Todos nós que cremos no Senhor, ou se você acredita no Senhor Jesus, entrou nesse caminho pela fé. Amém?
ninguém pode deixar de acreditar ou começar a acreditar sem ter fé. Um dia você olhou para Jesus e disse assim, de alguma maneira, eu creio, isso é o quê? Fé. Eu acredito na salvação, isso é fé. De alguma forma você entrou por esse caminho. Mas a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é esperança. É quando Simeão olha e fala assim, olha, nós esperávamos esse momento. E Deus havia me prometido que eu não ia partir. E essa é a questão de que todos nós cristãos vivemos. Nós estamos, vamos dizer assim, nessa balança. Você que está sentado aqui, muito provavelmente você está dizendo assim para mim, eu tenho fé que Jesus nasceu. Eu creio na salvação. Aí eu vou perguntar para você aqui, quantos têm fé que Jesus é o Salvador? Levante a mão, que eu quero ver. Amém. A fé fez você entrar pelo caminho. A fé fez você chegar até aqui. Mas o que te mantém aqui hoje? O que mantém a gente aqui, querido, só pode ser uma resposta: esperança. Esperança. É aquele momento que você diz assim, bom, esse Natal que Simeão viveu, talvez eu e você, cada um de nós aqui, sejamos um Simeão um dia, que vamos olhar para a glória de Deus e vamos dizer assim, Senhor, esperávamos pelo dia da tua volta, o Senhor veio, o nosso coração se encheu de esperança pela tua redenção, o nosso coração se encheu de esperança para que o teu reino viesse e quebrasse cadeias, despedaçasse julgos. A fé é o caminho que você anda, a esperança é a força que te mantém. Quando a gente perde a esperança, a gente entra em crise de fé. Se você já não tem mais esperança que alguma coisa vai acontecer na sua vida, eu não sei se você já viveu essa experiência, mas quando eu tenho uma experiência que uma coisa vai acontecer e ela não acontece, eu fico meio magoadinho, você fica assim. E aí você começa a dizer que não vai acontecer mais nada na sua vida. Você é assim também? É a esperança que mantém a gente vivo. E aí, existem dois tipos de pessoas na sua fé e na maneira como celebram o seu Natal. Primeiro, algumas dizem assim, eu creio em Jesus para perdão dos meus pecados. Isso é fé. Mas é só isso? É só isso que Jesus quer realizar? Outros dizem assim, eu creio em Jesus para a eliminação dos males sociais. Hoje nós podemos ver dois tipos de pessoas desenvolvendo a sua fé. Algumas dizendo assim, eu creio no Senhor Jesus porque Ele me perdoa os pecados. Isso é bênção, isso é fé. Mas eu vou arriscar dizer para você que essa fé é incompleta. Se você crê que Jesus só perdoa os seus pecados, a sua fé é incompleta. Você entende por quê? Porque precisa ter algo mais, além dos perdões do pecado. Precisa ter uma esperança. Porque se você não tiver esperança, você não caminha na fé que você professa. O que faz você caminhar na fé que você professa é a esperança. Outros vão dizer para mim assim, eu creio em Jesus e acho que nós temos que melhorar o nosso país, a nossa cidade, a nossa nação. E eu vou dizer para você, amém, isso é uma boa fé. Mas se você só crê nisso, isso é uma fé incompleta. Quando que a nossa fé é completa? Quando que a nossa fé é total? Se você senta numa igreja hoje e diz assim, obrigado Jesus, porque o Senhor me salvou dos pecados, eu vou dizer para você, amém. Glória a Deus, Ele salvou mesmo. Posso ouvir um amém por isso? Mas eu vou dizer para você, isso não é o bastante. Deus está olhando para nós e sinalizando o futuro. Ele está dizendo assim, existe um futuro, assim como houve um Natal, assim há uma volta de Jesus prometida, assim há uma esperança, e o que falta no coração às vezes da igreja de hoje é ter esperança, meu irmão. Fé eu acredito que você tem, mas se o seu coração está cheio de esperança, na verdade, na palavra de Deus, você levanta, dá um brado de vitória, glorifica ao Senhor, não deixa nada te prender nessa vida, porque é a esperança que não deixa você ficar preso em nada nessa terra. Mas quando a esperança vai embora, tudo vira um embaraço. Tudo pode te embaraçar. Vamos melhorar aqui, porque não tem nada depois. Mas eu acredito que tem coisas gloriosas. Quantos creem aqui
que Deus tem coisas maravilhosas para nós, ele pode dizer. Às vezes eu me pergunto, como é que seria a nossa fé sem ter uma esperança de um futuro? Primeiro eu penso que o futuro que Deus tem para nós e a esperança que Ele tem para o nosso futuro são em duas partes. Primeiro, agora, já, uma esperança de restauração. O reino de Deus não é comida nem bebida, a esperança de que o jugo de Satanás vai ser quebrado, a libertação para o cativo, liberdade para o oprimido, há uma esperança para aquele que estava preso, aquele que estava amarrado, que estava embaixo de cadeias, há uma esperança porque Jesus nasceu. Essa é a esperança. Aquela pessoa que está presa, amarrada, ela não consegue ter fé ainda. Mas você pode ser um agente de Deus para levar esperança para ela. E dizer, você acha que não tem jeito. Mas deixa eu dizer um negócio para você que você não entendeu. Há 2000 anos atrás não nasceu apenas um menino, nasceu o Salvador, o Libertador. E essa é a esperança para a nossa vida. Essa é a esperança que nós temos para levar. Essa pessoa que recebe essa palavra, ela ainda não tem fé. Ela fala, será? E aí você diz para ela, não, eu vou contar para você. Aconteceu na minha vida. Um dia eu encontrei ele. E ele quebrou todo o jugo, despedaçou todo o mal. E essa agora é a minha fé. E aí ele começa a ouvir uma palavra de salvação que vai transformar a vida dele em fé e esperança. Mas existe uma segunda esperança que eu acho que hoje ficou um pouco esquecida, a minha opinião, que é a esperança que Deus tem um reino glorioso para aquele que crê. Essa é a esperança. Quando a gente fala um pouco sobre isso, algumas pessoas falam, nossa, mas isso é muito estranho. Mas eu acredito. E se eu não tivesse uma esperança muito forte na promessa de Jesus, não tinha coragem de entrar tão profundamente nas coisas que Deus mandou fazer. Deixa eu explicar. Quando eu olho para frente, e eu vejo que a minha vida vai correndo, o tempo vai passando muito rápido, e eu não tenho esperança de que Deus tenha algo preparado para mim para o futuro, eu vou tentar ao máximo preservar minha vida e guardar meu tempo agora. Entende isso? Mas quando eu olho para o futuro, imagino que o Senhor tem coisas preparadas, e que a única lógica de um filho de Deus morrer aos 33 anos de idade e não preservar a sua vida até o final, de permitir sofrer daquela maneira, se ele é o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus, irmãos, quantos creem que ele é o Filho de Deus? A única lógica é que a esperança não é apenas para hoje, para agora, mas Deus tem uma esperança para nós eterna. E quando o meu coração se enche dessa esperança eterna, eu abro mão do presente. Por que a gente tem tanta dificuldade de abrir mão do presente e tentar crer no que Deus tem para nós? Porque nós estamos perdendo a esperança. A esperança não é mais a mesma. Vou perguntar, você consegue entender o que eu estou dizendo? Levante a mão, quero saber quantos estão comigo aqui. Quando eu perco a esperança, que eu comi demais no Natal, acho que eu estou mais enrolado para explicar, sabe? Foi muito pernil essas coisas. Quando a esperança vai embora, você não se arrisca mais, você não doa mais, você não se entrega mais, você tem fé, você até acredita que Jesus nasceu, você até acredita que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você até acredita que os anjos vieram e cantaram, e que os magos apareceram, você crê em tudo isso, você tem fé. Mas se a tua esperança está fraquinha com relação ao que Deus vai fazer hoje e no futuro, dificilmente você faz uma entrega total da tua vida. Hoje eu quero dizer para você que eu batizei esse Natal como o Natal da esperança. O Natal onde você enche o seu coração de esperança de um Deus que cuida de você agora e que tem preparado um lugar, uma casa celestial para todos nós que cremos. Que nós herdaremos com Ele a terra, diz a palavra de Deus. Que reinaremos com Ele em nome de Jesus.
Enche o teu coração de esperança. Aí você vai dizer, mas pastor, mas como é que o senhor pode falar um negócio desse? Eu vou dizer, porque aqueles que são nascidos do Espírito Santo, assim como Simeão, recebem o toque do Espírito Santo e dizem para ele mesmo, Espírito Santo dentro de você, vai cantando aquele hino dentro do coração de você e diz, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Essa é a esperança, vai valer a pena. Você diz, mas Deus, eu estou passando, eu estou sofrendo tanta luta, e diz, vai valer a pena. O que te mantém na luta? A esperança de que vai valer a pena. O que te mantém glorificando a Deus no meio da prova? A esperança que vai valer a pena. O que te mantém de pé na casa do Senhor depois de tantas coisas que já aconteceram? A esperança que diz ao seu coração, vai valer a pena. Uma igreja que perde a esperança é uma igreja fraca. Ela pode ter muita fé. Ela pode dizer, Senhor, eu quero viver milagre. Pode ver milagre. Ela pode dizer, Senhor, eu tenho fé que coisas aqui nesse dia vão acontecer, e vou ganhar, eu vou trabalhar. Mas uma igreja que quer mudar o mundo, querido, precisa ser uma igreja de esperança, que diz, eu creio que o reino de Deus está entre nós, que pode mudar agora, e que Deus não veio apenas para perdoar os pecados, e não veio apenas para mudar socialmente, mas Ele virá para reinar em glória e glória, meu irmão. Essa é a esperança que vai no meu coração. E aí eu pergunto para mim, por que eu acredito nisso aí? Entende? Por que eu acredito em tudo isso aí? Por que eu acredito em volta de Jesus? Por que eu acredito em arrebatamento? Eu pergunto para mim, já estudei um pouco disso aí, mas por que eu acredito nisso aí? E a única resposta que me convence por que eu acredito nisso aí, é porque o Espírito Santo que habita em mim e em você nos convence de toda a verdade. Se não fosse Ele, você não acreditaria. É Ele que diz para você, olha, vale a pena. E você vai olhar para a sua vida e vai dizer assim, mas será? O Espírito Santo, é. E você sente dentro do seu coração queimar, sabe? E dizer, vale a pena. Vale a pena. Eu acho que, de uma maneira talvez um pouco diferente, foi isso que Simeão sentiu quando viu Jesus. Ele olhou e disse, eu tenho fé que em Ele é, eu tenho a esperança do que Ele vai fazer, eu sei que Ele vai fazer, e vai valer a pena. E quem convenceu que aquele pequeno menininho, que ele não sabia nada, que era Jesus e que ia valer a pena, foi o mesmo Espírito Santo que nos convence hoje de toda a verdade, de toda a palavra de Deus. Talvez a sua esperança seja apenas para que Deus resolva algumas coisas para você, nesse tempo. Deus realize algum sonho seu. Eu vou dizer, Deus pode fazer, mas é uma esperança muito pequena. Eu diria que a sua esperança é como a esperança de uma criança no dia de Natal, que recebe um carrinho de plástico e acha que aquilo é o máximo do mundo. E às vezes é assim que nós estamos falando com Deus. Deus, eu quero isso. E Deus está dizendo, a sua esperança é muito pequena para aquilo que eu preparei para você. Se você tivesse um pouquinho mais de esperança do que eu vou fazer, e seu coração se enchesse dessa fé, seria tão mais fácil desapegar de tantas coisas, seria tão mais fácil adorar, seria tão mais fácil não se importar com tantas lutas que a gente passa, simplesmente porque a nossa esperança não está em nada que é humano, em nada que é material, a nossa esperança está em Deus. Para mim essa é a história que eu mais gosto do Natal. O Natal, que é o primeiro Natal, onde Simeão olha para Jesus e fala, olha, nasceu a esperança de Israel. Ele diz assim, a frase que ele usa, meus olhos viram a tua salvação. E uma vez que os olhos viram a salvação, nada mais é tão importante quanto a salvação. E quem faz a gente ver a salvação, Lucas está dizendo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E quando você vê a salvação, você diz, basta.
vai valer a pena tudo que eu estou sofrendo. Enquanto a gente não vê a salvação, não vê, amém? É tudo técnico, é tudo doutrinário e teórico. Mas quando a gente vê a salvação, se torna uma experiência espiritual, que a gente não consegue explicar. Que a gente tenta até explicar, mas não dá para explicar. Porque é tão pessoal, que você só pode dizer assim, olha, a única razão que eu tenho é que meus olhos viram a salvação. E se teus olhos viram a salvação, fique sabendo que muitas vezes você vai ser provado, testado pela vida para perder a esperança. Porque quando perde a esperança, perde o caminho. Você não tem mais o caminho, você não acredita mais. Hoje eu queria dizer para você, Natal é isso, é esperança. É Deus dizendo, olha, tudo que foi o Velho Testamento eu cumpri. Todas as promessas que precisavam acontecer no meu filho aconteceram. E eu sou o mesmo Deus que cumpri todas as promessas do Velho Testamento. E eu sou o mesmo Deus que vou cumprir todas as promessas do Novo Testamento que eu fiz a respeito do meu filho. Enche o seu coração dessa esperança. Natal é isso. E um dia você vai ser um Simeão, que vai entrar no templo de Deus, nas moradas celestiais, e vai dizer assim como ele, meus olhos viram a sua salvação. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Pode dizer mesmo, de verdade? Aleluia. Então não se contente apenas com uma fé que perdoa pecados. E nem se contente apenas com uma fé que melhora a vida de hoje. Melhora a sua vida. Porque melhora mesmo. Melhora. Quebra vício, quebra cadeia, despedaça jugo, não é? Mas não se contente só com isso. Deseje de Deus uma fé que vê a salvação. Que vê a salvação. E diz, eu creio que vai valer a pena, eu tenho esperança. Que tudo aquilo que eu renuncio, tudo aquilo que eu me entrego, tudo aquilo que eu me dou, o Espírito Santo sabe, e Ele é o meu justo juiz. Essa é a esperança, que faz você sair da sua casa e adorar a Deus, quando você não precisa receber nada, porque está tudo bem, está tudo jóia. É a esperança que faz você buscar a presença de Deus, quando você sente em paz seu coração, que os pecados já foram perdoados. É a esperança que faz você subir e dizer, Senhor, me faz útil, eu quero ser útil, porque você entende que não é apenas perdão de pecados, melhora de vida, mas esse é um instrumento de ação de Deus para a salvação do homem. É isso que Deus nos chamou. Esse é o meu Natal. Creio que é o seu Natal também, querido. É o Natal de quem não fica apenas dizendo, obrigado Jesus porque o Senhor me salvou, perdoou dos pecados. Obrigado Jesus porque minha vida melhorou. Mas é o Natal que diz assim, meus olhos viram a tua salvação. Ah, querido, há coisas gloriosas que Deus preparou para nós. Há manifestações espirituais que Deus tem para a tua vida. Há libertações que Deus ainda quer operar. Há esperanças que Deus tem para você hoje, amanhã, para a minha vida. Aqui há uma esperança gloriosa quando a minha vida acabar, porque Ele prometeu que havia um lugar, havia uma morada, e vai valer a pena tudo que você se entregou nas mãos do Senhor Jesus. Mas essa é a razão, que eu quero terminar, essa é a razão porque eu acho que algumas pessoas não conseguem se entregar, porque elas creem em Jesus. E eu me pergunto isso, por que algumas pessoas não conseguem se entregar? Elas ouvem a palavra, elas sentem o toque, elas creem até que Jesus é Jesus e que perdoa os pecados, mas não conseguem, entende? Se entregar. Elas sentem a presença de Deus, mas porque elas não receberam uma outra parte, que é a esperança. Elas creem, mas elas não têm esperança. Para elas é só isso. Só basta crer. Mas a Bíblia diz que não é só isso. Paulo disse uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim, se a nossa esperança é só para essa vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Por isso algumas pessoas não conseguem se entregar, porque a esperança é só para essa vida. Mas quando a esperança, como de Paulo,
não era só para essa vida, 1 Coríntios capítulo 15 ele fala isso, ele diz, então eu posso passar por tudo, porque vai valer a pena, eu posso ser pisado, posso ser magoado, vai valer a pena, podem até me tratar mal, mas vai valer a pena, as pessoas possam ser até incompreendido, mas vai valer a pena, as pessoas não vão entender por que eu faço isso, mas vai valer a pena, porque a minha esperança não é só para essa vida. E é isso que explica porque que Jesus morreu aos 33 anos, porque na verdade ele sabia que esse era o início da eternidade e da glória dele. Por isso que a palavra de Deus fala, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Por isso que o anjo disse em Atos capítulo 1, assim como você viu esse Jesus subir, você do mesmo modo virá descer e vai voltar para te buscar. Esse é o Natal da esperança. Joga fora, querido, a tua crise de esperança, tua crise de fé. Nossa vida tem muito mais do que Deus ainda quer operar hoje e vai operar. Como Paulo disse, a nossa esperança não é só para essa vida.